gente vai iniciar o primeiro curso EAD, promovido aqui pela FOP Unicamp, da área da endodontia, coordenado por mim, professora Adriana de Jesus Soares. A gente está tendo a oportunidade de fazer esse curso de uma forma que todos vocês possam assistir a sequência das aulas, do prognóstico das urgências às sequelas, né? Então, hoje, como sendo a primeira aula, eu vou fazer uma abordagem integral de tratamento de dentes com traumatismos dentários. Eu vou falar um pouco, antes da gente iniciar a aula, de como que vão ser essa sequência de todas as aulas com os professores convidados. Vai ter um período aí de 5 meses e vão ter professores que cada um vai abordar um tema interdisciplinar frente aos traumatismos dentários. Então a gente vai ter professores da área da dentística, mostrando a reconstrução dos dentes traumatizados, professores da ortodontia, mostrando a abordagem ortodôntica também em pacientes acometidos de trauma, e um complemento, né, com os protocolos da abordagem de dentes traumatizados, seja ele dentes com risogênese completa e também dentes com ápice incompleto. Também uma parte biológica, nós vamos ter uma professora convidada, onde vocês vão ter uma aula gravada da parte biológica do mecanismo de traumatismo dentário. Então vai ser uma aula aí com um período de 30 a 40 minutos, com essa parte inicial, mostrando desde a etiologia, a prevalência do trauma, né, de como que esse trauma acontece, onde, quando e como acontece, para depois a gente entrar então na classificação do trauma e na abordagem terapêutica dos dentes traumatizados. Aqui são algumas imagens que ilustram bem vários tipos de injúrias traumáticas, alguns com sequelas clínicas, outras com sequelas radiográficas, com reabsorções, onde a gente vai estar abordando esse protocolo aí dos dentes traumatizados. Aqui tem o logo, né, que corresponde ao nosso serviço de traumatismo dentário da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, que é o SATD. É um serviço coordenado por mim, que iniciou com o professor Francisco em 2002 e faz mais de 20 anos que a gente tem esse serviço à comunidade. Bom, para a gente iniciar, vamos fazer um enfoque no que é importante saber em relação à situação de um traumatismo dentário. É uma situação de emergência odontológica que envolve agressão às estruturas pulpares e às estruturas periodontais, podendo causar danos irreversíveis que levam à perda do elemento dentário. O que isso quer dizer? Quando eu tenho um traumatismo dentário, com o decorrer do tempo, a médio e longo prazo, eu posso ter alterações pulpares, né? Esse dente ter uma alteração de uma pulpite, de uma necrose, que pode levar aí a algumas reabsorções inflamatórias, levando muitas vezes à perda desses elementos dentários. E, invariavelmente, os traumatismos dentários, eles são acometidos com enfoque muito grande em crianças e adolescentes. E essas crianças e adolescentes, eles podem perder os dentes, ter uma perda precoce desses elementos dentários. Bom, com essas perdas eu posso ter um comprometimento estético, né, com uma fratura dentária. Essa fratura ela pode ter um comprometimento de esmalte e dentina e algumas vezes com a perda desse dente, né, ainda na fase de criança e adolescência, e frente também à perda de um elemento dentário, pode levar a danos emocionais, seja ele criança ou um paciente adulto. Então, a importância de ser aí um enfoque de um atendimento de urgência o quanto antes para pacientes acometidos de traumatismos dentários. O trauma, ele é considerado um problema de saúde pública. Por que um problema de saúde pública? Porque ele pode apresentar uma alta prevalência, afetando 10 a 35% da população. Nós temos aí como um problema de saúde pública a cárie, a doença periodontal
E hoje também, né, o trauma ele é considerado. Por quê? Porque o trauma ele nunca vai deixar de acontecer. Nós estamos aí na fase verificando aí os Jogos Olímpicos, e aqui eu coloquei também algumas figuras para representar, e com certeza, frente a esses Jogos Olímpicos, nós tivemos aí atletas com perdas dentárias, com fraturas, não só no corpo, né, joelho, como também com fraturas dentárias. Então, a importância do cirurgião dentista saber, caso aconteça algum trauma, o que fazer frente a essas situações. Cada vez mais a sociedade ela vai sendo influenciada, muitas vezes até pela mídia, e também pelo um cuidado do bem-estar de saúde e aumentando aí as suas atividades físicas. Bom, aqui a gente tem um estudo com alguns autores, onde é bem descrito que de 25% dos escolares e 33% adultos sofreram algum tipo de trauma na dentição permanente, né? Então, é uma prevalência alta. Já a dentição decídua, ela é acometida, pensando aí em crianças, em jovens, a quase 40%. Então, a maioria injúrias de luxação. O enfoque do curso não vai ser dentição decídua, e sim dentição permanente com crianças acima de 6, 7 anos de idade. E 58,6% já acometendo aí a dentição permanente, e a maioria fraturas coronárias. Então, nós vamos também ter a oportunidade de mostrar as aulas com essas fraturas coronárias e o que essas fraturas coronárias pode, no decorrer do tempo, levar a uma alteração pulpar e periapical. Aqui tem algumas fotos, são apenas ilustrativas, mostrando como que esses tipos de trauma, de injúrias traumáticas pode acontecer. Vai desde quedas mais simples, que podem levar aí fraturas, não só dentária, mas às vezes até de maxila, de mandíbula. Os jogos esportivos, principalmente os jogos que têm um impacto mais próximo de um atleta com outro atleta, né? Pode ser uma atividade esportiva comum, né? Algumas atividades elas têm um impacto maior e elas têm aí uma obrigatoriedade no uso dos protetores bucais. Hoje aí a prática do skate que a gente está vendo aí mais frequente, né? Os campeonatos de skate, você também tem aí uma possibilidade de ter fraturas, né? A utilização de bicicleta, né? O ciclismo hoje, principalmente com a pandemia, muitas pessoas que não poderiam ir até as academias utilizou a bicicleta, né, como um meio não só de esportivo, mas também de trabalho. Os acidentes automobilísticos, acidentes com moto, e também a gente não pode deixar de frisar aqui a violência doméstica, que também houve uma alta prevalência de violência com a pandemia, com afastamento aí social, com isolamento. Hoje na faculdade nós temos também um projeto social para o atendimento de violência doméstica. Também esse projeto faz parte de um dos temas da minha linha de pesquisa, né, onde os alunos da pós-graduação e graduação fazem o atendimento da agressão aí, da violência doméstica. Aqui a gente está na fase aí, né, dos jogos. Então, eu coloquei aqui algumas figuras ilustrativas das nossas medalhistas, né? E eu acho que aí a Rebeca aqui representa muito bem, até mostrando a atividade feminina nos esportes. A gente está na semifinal, vai aí já, talvez nesse momento da aula ainda não ganhou o ouro, mas está aí para a gente na final dos jogos também feminino no esporte aí. Então, hoje é cada vez muito frequente, principalmente no Brasil, as atividades esportivas como incentivo para todos, né? Principalmente para os jovens. Aqui também algumas imagens mostrando a probabilidade, dependendo do tipo de esporte, a ter algum tipo de dano traumático. Também o boxe é muito comum
os atletas, os esportistas, utilizar os protetores bucais. Mais para frente vocês vão ter uma aula só mostrando o tipo de protetor individualizado, vai ser o professor Rodolfo que vai ministrar essa aula, mostrando os tipos de protetores, o protetor individualizado para esses tipos de atividades esportivas. Aqui também algumas outras imagens, né, mostrando a ênfase que tem hoje dos esportes ao ar livre, né, e onde a importância do cirurgião dentista, ele está preparado para atender essa população. Aqui outras imagens, existe um incentivo muito grande das escolas, seja elas públicas ou privadas, das crianças na participação de atividades esportivas, onde também a gente tem dentro do serviço um grande número de procura de crianças com algum tipo de trauma dentro das escolas. Aqui representa muito bem a questão do gênero, né? Na década de 50, 60, a prevalência do gênero masculino era muito maior de injúrias traumáticas do que no gênero feminino. Isso a gente mostra bem aí, né? A participação hoje feminina nos jogos presente em todos os tipos de esporte. A idade que mais acomete é a idade de 7 a 14 anos. E hoje, praticamente, em relação a gênero, a gente tem 1 para 1. Tanto gênero masculino como feminino, ele participa de qualquer tipo de atividade esportiva que pode levar a algum trauma dentário. E quais são os fatores que são predisponentes às injúrias traumáticas? Aqui representa bem, por exemplo, pacientes que têm um trespasse horizontal acentuado, um overjet acentuado. Esses pacientes, normalmente, eles têm ausência de selamento labial. Então, são pacientes que eles têm uma predisposição de 2 a 3 vezes mais ter algum tipo de injúria traumática associada. Esse outro slide, ele representa bem esse aumento desse trespasse. Um trespasse horizontal, né, um overjet considerado normal, ele é de 0 a 3 milímetros. Quando esse trespasse, ele passa a ser a 3 a 6 milímetros, ele duplica as lesões traumáticas. E acima de 6 milímetros, triplica a condição de ter um trauma dentário. Então, o que quer dizer isso numa visão clínica? Que pacientes que têm um overjet acentuado, uma ausência de selamento labial, ele tem uma probabilidade de ter traumas consecutivos, né? Então, a importância do cirurgião dentista encaminhar para um ortodontista para fazer uma avaliação dentária, para que ele possa fazer essa correção aí dos elementos dentários. E vamos mostrar aqui a importância do atendimento de emergência. O serviço de traumatismo dentário da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, ele é um serviço de um atendimento não imediato, mas mais imediato. O que quer dizer isso? Normalmente esses pacientes, dependendo do tipo de trauma, né, um acidente com automobilístico ou com motocicleta, esses pacientes eles procuram primeiro um atendimento de emergência nos hospitais. Então, eles são atendidos pelos residentes da faculdade, pelos professores da área da cirurgia, e na segunda-feira, esses pacientes, eles voltam com condição de fazer uma avaliação dentária do quanto que esses dentes foram acometidos, né? Ou, dependendo de um tipo de injúria, por exemplo, uma queda na escola ou uma queda por bicicleta, esses pacientes, crianças, eles podem fazer um atendimento no posto de saúde e depois ele vem para um serviço especializado, como é o nosso serviço, para um atendimento mais imediato. Então, nós vamos mostrar algumas condições. Bom, eu tenho uma situação de emergência. Então, emergência são aqueles tipos de traumas mais severos, né? Onde aí tem aí uma situação de risco de vida do paciente. E eu tenho situações de urgência. Então, por exemplo, se uma criança ela
tem um tipo de fratura, ou ela avulsiona o dente, esse dente sai por completo do alvéolo, né? Ou mesmo um adulto, ele não vai ter condição de ir para uma atividade escolar ou para o trabalho. Então, eu tenho que fazer o atendimento o quanto antes desse paciente, né? Então, eu tenho uma situação de emergência ou de urgência. E o que é importante que o cirurgião dentista tenha como protocolo? E eu acho que esse é o grande objetivo do curso, saber protocolos. O que fazer frente a essas urgências? Qual o meu primeiro atendimento de urgência? O que eu devo fazer? Reimplanto o dente? Restauro o dente? Qual é o momento exato de iniciar um tratamento endodôntico? Então, no decorrer do curso, a gente vai falar, né, enfatizar esses protocolos de tratamento. E o que é muito importante, e vai ser também um enfoque, é que essa abordagem é uma abordagem multidisciplinar. Então, depende de várias áreas para complementar aí uma reabilitação ou uma tomada de decisão no tratamento desses pacientes, né? Não vai ser só o tratamento endodôntico, não vai ser apenas a restauração, mas sim uma reabilitação, uma movimentação ortodôntica, uma interação com a área protética, né, com os serviços protéticos, com o profissional da prótese, com os profissionais da área da cirurgia, que muitas vezes fez o atendimento emergencial, e invariavelmente eu vou ter sequelas desses pacientes. Por isso a importância de fazer uma preservação a médio e longo prazo desses pacientes. Normalmente os nossos pacientes, quando eles nos procuram com 7, 8 anos, eles ficam até 18 anos, até chegar na fase adulta, onde muitas vezes tem perdas dentárias, onde ele vai ter condição de reabilitar com a parte da prótese com implantes dentários. Aqui também mostra um quadro importante, né, de paciente com histórico de trauma. E o que o cirurgião dentista ele precisa ter? O paciente, né, acometido de traumatismo dentário, ele pode ser qualquer paciente. Ele pode ser um paciente, um membro da família, um colega de trabalho, alguém que você convive aí na sua vida social, né, um colega de um clube, onde um filho ou mesmo o paciente adulto sofreu algum tipo de trauma, colegas da escola, amigos. Então, hoje, cada vez mais é frequente qualquer paciente ter aí no consultório acometido com histórico de trauma. E o que o cirurgião dentista ele precisa ter, né? E que esse é o enfoque do curso e esse é o enfoque que vai ter nas outras aulas. Vai ser o conhecimento frente ao atendimento desses tipos de injúrias traumáticas e também ter a experiência clínica, né? Não vai ser apenas assistindo, né, ou tendo conhecimento, mas no decorrer, quando chegar esse paciente, saber o que fazer frente a esses traumatismos dentários. Bom, então para iniciar, para fazer o primeiro atendimento desse paciente, o que vai ser relevante? Fazer uma anamnese criteriosa com esse paciente, identificando o paciente, verificar as condições sistêmicas, se esse paciente usa algum tipo de medicação que vai interagir com o seu protocolo de tratamento, imunização em relação às vacinas, principalmente com criança, será que essa carteira de vacinação ela está efetiva, né? E verificar nos casos de trauma, se esse paciente teve histórico de traumatismos prévios, né? Ou se é a primeira vez o histórico ou não. Normalmente o paciente ele vai relatar, olha, eu já tive um histórico de uma queda, né? Traumatizei, bati meu dente há 2 anos, há 1 ano atrás, principalmente, como eu comentei anteriormente, daqueles pacientes que têm uma predisposição do Overjet. Anamnese específica frente ao trauma. Como que aconteceu? Onde aconteceu e quando aconteceu? Como aconteceu? Foi através de uma queda por brincadeira na escola? Foi uma atividade com bicicleta? Foi um acidente automobilístico? Como que isso aconteceu? Dependendo da forma como aconteceu, muitas vezes o paciente ele procurou um outro local antes de chegar no serviço especializado ou até mesmo no consultório
odontológico. Onde aconteceu? Foi em casa, na residência, foi no clube, dentro da escola, né? O local também ele é importante. E quando aconteceu, frente ao primeiro atendimento é um dos mais importantes, porque eu posso atender um paciente acometido de trauma um dia antes, no mesmo dia, 10 anos, tem um histórico de trauma 10 anos, ou tem um histórico de trauma 5 anos. Quanto mais rápido esse paciente procurar o cirurgião dentista ou um serviço especializado, melhor vai ser esse prognóstico desses dentes traumatizados. Então aqui tá, né, só para enfatizar, o fator etiológico, onde as necessidades de cuidados, dependendo do local, não vai ter como você fazer os primeiros atendimentos imediatos desse paciente, e quanto menor o tempo, melhor favorece esse prognóstico. Aqui são algumas imagens, né, de crianças e adolescentes que já passaram aí pelo nosso serviço, alguns ainda estão em atendimento, e essas imagens aqui, elas são todas divulgadas, porque todos os pacientes da faculdade do serviço de trauma, eles também têm um envolvimento aí com a pesquisa, então ele assina um termo de consentimento livre e esclarecido, onde nós podemos mostrar os casos, né? Então a gente tem um termo de consentimento, isso é muito importante hoje, devido à lei de proteção de dados dos pacientes, então é importante frisar isso também aqui nessa aula. Bom, primeiro é importante fazer um exame geral desse paciente, né? Verificar sinais e sintomas, assimetrias e deslocamentos, limitação de movimento de abertura de boca, né? Você vai primeiro, porque alguns pacientes, esse paciente aqui, ele nos procurou 3 dias após queda de bicicleta, ele traumatizou todos os dentes anteriores. Esse outro aqui, com 18 anos de idade, né, teve um trauma andando de moto, também várias escoriações no rosto, e nos procurou 1 mês após, né? E essa outra criança que foi com bicicleta. Normalmente acidentes de bicicleta, as crianças elas vêm também associado com fraturas de braço ou de perna. Numa inspeção inicial, o que é importante? Tranquilizar o paciente e os responsáveis. Muitas vezes os responsáveis, os avós, os pais, eles levam essa ansiedade para o paciente. E isso pode dificultar o atendimento do cirurgião dentista, levando também esse nível de estresse para o dentista. Então, no histórico de trauma, é importante que se tenha paciência, né? Tranquilidade, ouvir o paciente. Muitas vezes, lógico, o responsável ele vai precisar participar da anamnese cuidadosa, mas essa atenção, levar para o paciente e para o dentista não é interessante. Fazer toda uma limpeza da área, né? Uma hemostasia dessa área, uma desinfecção, para depois a gente entrar aí com a avaliação dentária. Importante aí na observação do paciente. Se esse paciente, também aqui são todos os pacientes aqui do nosso serviço, se ele apresenta dificuldade de andar, se ele apresenta dificuldade em falar, em abrir a boca, né? Se tem alguma presença de ferimentos no lábio, então aqui esses 2 pacientes jovens, né, eles foram acidentes de moto, né, teve escoriações na pele, teve sutura, então passou antes para uma avaliação hospitalar e depois foi encaminhado para o serviço de trauma para verificar qual dente ia ser acometido, qual dente ia precisar fazer o tratamento de urgência. Aqui numa imagem mais ampliada, né, a paciente, muitas vezes, dependendo de como que esse paciente chega até o serviço, não tem como fazer uma avaliação dentária naquele dia. A gente tem que ver todo o contexto, se esse paciente ele está em condição, até mesmo emocional, para fazer uma avaliação, fazer fotografia, ele, né, tem toda uma documentação inicial. Quem trabalha também com pacientes com histórico de trauma, é importante e relevante
a fotografia. Então, por quê? Porque em alguns casos pode ter aí uma perícia e o paciente nos solicitar toda a sua documentação, seja ela clínica e radiográfica, e a documentação ela é do paciente. Às vezes pode até ter processos, dependendo de como que foi esse acidente, a gente então disponibiliza essa documentação, não só para fins acadêmicos, mas também para o paciente, como a gente já teve aqui algumas situações. Em relação ao exame dos tecidos moles, aí lábios, bochecha, determinar a extensão dessa lesão tecidual, nesse caso aqui uma criança de 8 anos de idade, que pela etiologia foge um pouco do comum, mas foi um coice de um cavalo. Estava no sítio, o pai chegou numa segunda-feira, 8 horas, e no dia a criança, ela não tinha condição de fazer uma avaliação dentária. Então a importância de fazer uma inspeção dessa lesão, se passou, se está passando, se esse paciente já foi medicado, passar aí uma prescrição de uma pomada, de uma cicatrização, encaminhar às vezes aí para uma UBS, para uma avaliação mais detalhada, até para verificar se não tem identificação de algum corpo estranho dentro desse lábio, identificar objetos estranhos nas feridas, examinar lábios, bochechas, gengivas, palato, língua e assoalho bucal. Então, nesse exame inicial do paciente, é extremamente importante a gente verificar o exame dos tecidos moles. Vamos finalizar essa parte no exame geral do paciente. Então, vou falar um pouco aqui do exame neurológico do paciente, O que é importante, dependendo de como que esse paciente chega até o serviço? O paciente está confuso ou sonolento? Existe alguma identificação de visão ou movimento ocular limitado? As pupilas estão de igual tamanho? A fala está arrastada? O padrão de respiração está irregular? Existe algum vazamento de fluido das orelhas ou nariz? Isso é muito comum em acidentes automobilísticos. Talvez quando ele chega no serviço, ele já passou pela essa fase mais emergencial. A segunda aula a gente faz então um complemento, então a parte inicial a parte epidemiológica, o exame geral do paciente já foi completo nessa primeira aula, e na nossa segunda aula então a gente inicia aí com o exame clínico. Agradecer a todos que estão participando aí do curso de uma forma EAD, vocês vão ficar à vontade para assistir essas aulas no momento que fique melhor para vocês. Em alguns momentos também a gente vai fazer uma chamada de uma forma síncrona, com todos, para a gente discutir ou tirar algumas dúvidas.